Bom, pessoal, o segundo experimento que a gente vai fazer, então, é sobre dilatação de sólidos, né? Para isso, a gente vai utilizar, então, esse primeiro aqui, que está utilizando um tubo de cobre, o segundo que está utilizando um tubo de latão. Então, aqui, né, a água está sendo aquecida, né, nessa jarrinha elétrica, depois eu vou colocar ela nesses recipientes, né? Verificamos daí qual é a temperatura inicial, né, nesses dois recipientes. Vamos inclinar o recipiente dessa forma para a água passar por dentro da tubulação, né? A água em uma temperatura mais elevada vai passar aqui por dentro. Esse tubo vai sofrer uma dilatação que vai ser identificada por esse equipamento aqui, né, por esse micrômetro. E aí vai sair por essa mangueira, onde a gente tem um termopar aqui medindo a temperatura de saída. Então, o que vai ser importante para nós? Saber qual é a temperatura inicial, a temperatura final e também saber qual é a dilatação que esse material está sofrendo, né? Para saber exatamente, então, o comprimento inicial, nós precisamos da medida que vai do meio desse primeiro fixador, né, que ele é fixo, então esse tubo ele não consegue dilatar para esse lado. E aqui nós temos um encaixe móvel, né? Esse pininho aqui está fixo no tubo de latão, mas esse tubo aqui de cobre ele pode se movimentar e sofrer dilatação. Então a gente vai medir o comprimento dele do meio desse pininho aqui até essa posição aqui, que é onde ele está encostado no reloginho, né? Então vamos começar fazendo a medida do comprimento inicial dos dois experimentos ali. Pegando aqui a trena, então, do início, né, aqui do meio, até a posição onde ele está encostando aqui no reloginho, nós temos um total de 49,5 centímetros. Tá? 49,5 centímetros para o cobre e para o latão, 49,4 centímetros. Tá? Então, 49,5 centímetros, 49,4 centímetros. Agora a água está fervendo, eu vou colocar no recipiente e a gente já vai fazer o restante das medidas. Bom, a água então foi colocada aqui, né? Então vejam que aqui nós temos o termômetro indicando a temperatura interna, né? Então ele está marcando aqui cerca de 68,5 graus Celsius, né? Nesse recipiente aqui. No outro lá ele ainda está atingindo o equilíbrio, né? A temperatura ainda está subindo. Enquanto esse aqui está atingindo o equilíbrio, nós vamos trabalhar com esse primeiro equipamento aqui, tá? Só corrigindo agora, ele chegou a 69 graus Celsius, é a temperatura inicial. Vamos então fazer a medida, né? Eu vou virar a água dentro dele. A gente vai medir aqui a temperatura de saída com o termopar. Aqui deu uma escapada. E cuidando para analisar aqui também a medida. Aqui ele estabilizou em 40 milímetros, chegando exatamente em 40. Né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele já mudou ali um pouquinho, está começando a voltar, mas tinha estabilizado aqui bem em cima do 40, ok? E a temperatura ali de saída foi de 51 graus Celsius. Botar o restinho de água. Só verificar ali a temperatura de saída, 68 graus Celsius. Tá? Então, 68 graus Celsius é a temperatura que a água saiu. Vamos mudar aqui o termopar para o outro tubo. Agora o tubo de latão. Vamos verificar a temperatura desse conjunto. Está em 70 graus Celsius, tá? 70 graus Celsius. E agora vamos fazer o mesmo procedimento.
virar aqui. Nosso segundo reloginho ali, o micrômetro não está funcionando, temperatura de saída não vai ser preciso. Então, com esse segundo aqui a gente não vai fazer as medidas, vamos continuar apenas com o primeiro. Muito bem, vamos para a segunda medida então, tá? Aqui para a nossa barrinha de cobre. Tá? Então, a temperatura aqui, né, chegou em equilíbrio. Estamos aqui com 62 graus Celsius. 62 graus Celsius é a temperatura inicial da água. E vamos fazer o mesmo procedimento. Só virar aqui o multímetro, fica mais fácil a leitura. Virando aqui a água. Ok. Temperatura de saída lá está em 56 graus Celsius e aqui o nosso medidor está indicando 22,5 milímetros. O medidor então indicando 22,5. Terceira medida então. Aqui nossa temperatura ela está em 53 graus Celsius, tá? Só ajustando aqui o zero do nosso medidor. E aí vamos passar a água novamente. Está dando muita pressão. Então, temperatura de saída lá em 51 graus Celsius e aqui está indicando 15. Né? 15 no nosso medidor. Temperatura de saída ainda em 52 graus Celsius. Nossa quarta medida, então, temperatura está aí em 46 graus Celsius. 46 graus Celsius, aqui está exatamente em cima do zero o nosso medidor. Termopar está dentro da tubulação para pegar a temperatura de saída. E vamos então colocar a água para passar. Tirar o termômetro para dar menor pressão. Temperatura lá está saindo com 44 graus Celsius e aqui nós estamos indicando 9,5 chegando a 10 agora. Né? Então nosso reloginho aqui está indicando 10 e a temperatura de saída está em 45 graus Celsius. E nossa quinta medida então, temperatura que está em 37 graus Celsius. 37 graus Celsius, reloginho aqui ok. Lá o termopar está pronto para fazer a medida. Vamos tirar aqui o termômetro e colocar água passando pelo tubo. Temperatura lá está indicando 35 graus Celsius. E o nosso indicador aqui está indicando 6. Okay? 35 graus Celsius indicando 6.